Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20, que diz assim a palavra do Senhor: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançando-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em nome de Jesus expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Vamos repetir o versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Glórias a Deus. A leitura que nós lemos é em Marcos, capítulo 16, do 14 ao 20. Mas nós vamos repetir o versículo 15, que diz assim: E disse-lhe: Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. De novo, ide. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Glórias a Deus. Ele nos chamou para isso. Cada um de nós, enquanto ainda há tempo, enquanto estamos neste mundo. Glórias a Deus. Ao ler aqui a Bíblia Sagrada, Ele intimou a cada um de nós com essa missão, para testemunharmos dele e fazermos a vontade dele, não nossa, mas a vontade de Jesus. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20, está bem claro o que foi que Jesus veio fazer neste mundo. Glórias a Deus. Jesus veio a esse mundo para poder salvar, libertar, curar, desprender, expulsar demônios, colocar Satanás para correr e dar essa autoridade e poder aos seres humanos que creem em Jesus. Glórias a Deus. E o interessante é que aqui no livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20, diz que Jesus apareceu aos discípulos depois de ressuscitado. O versículo 14 é bem claro. Olha o que diz o versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançando-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. O que acontece aqui? Jesus, depois de ressuscitar,
aparece a alguns discípulos, aparece para algumas pessoas, e essas pessoas vão até os discípulos de Cristo para contar o que aconteceu e o que eles viram. E os discípulos de Jesus, os apóstolos, não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Glória a Deus. Aleluia. Aí por isso que a Bíblia diz, finalmente apareceu aos 11, porque os 11 não estavam crendo que Jesus ressuscitou. Aí diz que jogou a sua incredulidade por terra, eles estavam incrédulos, irmão. Glória a Deus. Por isso que nós temos a cada dia que ler a Bíblia, confiar na Bíblia, buscar a palavra de Deus, procurar entender o que Deus quer com a minha vida, com a tua vida, nesta vida, enquanto ainda estamos aqui. Porque Deus não chama ninguém em vão. Deus não traz ninguém à sua casa para perder tempo. Ele mesmo falou para os discípulos dizendo: semeei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. A nossa vida, nesta vida, é passageira, irmão. Hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. E no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz: está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. O juízo é estabelecido após morte. Uns vão ao paraíso e outros vão ao inferno. Uns vão ser recompensados e outros vão ser condenados. Só que a nossa obrigação, a obrigação de todo pastor, de todo evangelista, de todo missionário, de todo obreiro, é pregar a palavra de Deus. Aleluia. Aqui neste altar, ou em outros altares, nós não devemos fazer outra coisa a não ser pregar a palavra de Deus. O altar de Deus não é para ficar perdendo tempo, irmão, contando historinha dessa vida, contando o que viu lá fora, contando a vida dos outros. Não! O altar de Deus é para pregar a palavra de Deus. Aleluia. Por isso que aqui está dizendo no versículo 15: e disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Existe igreja hoje, irmão, que se contenta com coreografia, com grupos, com revelações mentirosas. E na hora da pregação, 5 minutos. Quando tem 10 minutos é um milagre, irmão. Não tem 10 minutos, mas a maioria das igrejas 5 minutos que dão para os pregadores. Aí como que Deus vai falar com a igreja? Como que Deus vai se manifestar à igreja? Como que Deus vai consertar a igreja se não há pregação do evangelho? Muitas igrejas hoje nem mais igreja é missa. Eles não querem mais pregar o que está escrito, ou não dão tempo para a palavra de Deus, irmão. Nós aqui desta igreja temos um privilégio muito grande, porque temos a oportunidade de expandir e falar a Bíblia em tempo real e falar a Bíblia com tempo bastante para explicar que Jesus Cristo salva, liberta